vamos ver aqui o que é uma das principais habilidades da prova de matemática do Enem, né? Você tem que saber lidar com eles e tem que saber interpretar gráficos e tabelas, beleza? Então, o que seria um gráfico? Ó, o gráfico, gente, a gente trabalha em cima dessa coisinha que a gente chama de plano cartesiano, tá legal? Eu vou colocar um eixo horizontal aqui, onde a gente vai colocar os valores do primeiro conjunto, olha, os valores x, tá? A gente chama para esse eixo x horizontal de eixo das abscissas, beleza? Aí, fazendo 90 graus com ele, olha, perpendicular a ele, eu vou colocar um outro eixo agora vertical, onde eu vou colocar os valores do segundo conjunto, dos valores y, tá? E a gente vai chamar para esse eixo vertical, para esse eixo y, de eixo das ordenadas, tá? No ponto de encontro dos dois eixos, olha, é onde a gente vai ter o nosso valor zero. O nosso ponto 0 e 0 vai ser bem aqui. Tá legal? A gente chama de origem do plano cartesiano. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, a mesma função bem simples que a gente fez anteriormente, né? E vamos tentar colocar agora em formato de gráfico cartesiano e não mais em diagrama de flecha. É difícil aparecer o diagrama de flecha, mas para a gente entender, né? Na prova vai vir mais gráfico ou tabela. Vamos começar pelo gráfico aqui, olha. Então, os valores, os elementos do primeiro conjunto, do conjunto A, olha, os elementos, os valores x, eu vou pontuar eles aqui no eixo horizontal, no eixo x, no eixo das abscissas, olha. Então, eu já tinha aqui, olha, 0, já tinha colocado, né? Aí, ó, além do 0, eu tinha também, olha, 2, 4, 6 e 8. Vou colocar agora, olha, no eixo y, ó, no eixo das ordenadas, os valores do segundo conjunto, olha, que seriam 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Beleza? Percebe que aqui pelo diagrama de flechas, ó, o correspondente de 0 era 1, né? Então, bem aqui, olha, vai ser o nosso primeiro ponto da nossa função, olha, que eu vou fazer de vermelho, olha. Ponto 0 e 1. Beleza? Já coloquei aqui o primeiro, olha. E percebe que lá pelo diagrama, olha, o correspondente de 2 era 3, olha. Como é que eu vou achar isso no plano, olha? Eu vou puxar um pontilhado saindo do 2, vou puxar outro pontilhado saindo do 3, e no ponto de encontro dos pontilhados, eu vou marcar o segundo ponto aqui, olha. Tá? Vamos chamar esse primeiro ponto de A e esse segundo ponto de B, beleza? Aí assim eu vou marcando todos os outros pontos. Olha, pelo diagrama de flecha, o correspondente de 4 era 5. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Pontilhadinho saindo do 4, pontilhado saindo do 5. E no ponto de encontro dos pontilhados, olha, eu vou colocar aqui mais um ponto. Vamos chamar esse ponto de C. Tá? O correspondente de 6 era 7, olha. Então, vou puxar aqui o pontilhado saindo do 6, outro pontilhado saindo do 7. E no ponto de encontro dos pontilhados, eu vou ter mais um ponto da nossa função, do gráfico da nossa função. Vamos chamar ele de ponto B. E por último, eu tinha 8 e 9, né? Mesmo processo, olha, pontilhado saindo do 8, pontilhado saindo do 9, e no ponto de encontro dos pontilhados eu vou ter aqui de novo mais um ponto do nosso gráfico. Vamos chamar esse ponto de ponto E. Beleza? Ó? Então tá aqui, olha, montei o gráfico daquela nossa função. Ah, Hélio, posso ligar os pontos? Nesse caso não, né? Eu não posso ligar os pontos, olha, porque 1 não faz parte do nosso domínio. 3 não faz parte do nosso domínio. Olha. O nosso domínio era 0, 2, 4, 6 e 8 apenas, né? 4,5 não faz parte. 6,2 não faz parte. 8,8, então não posso ligar os pontos. Para essa função mais simples, com esse domínio bem pequeno, o nosso gráfico vai ser exatamente apenas esses pontos aí, tá? Cada ponto desse, olha, ele pode ser representado por um par de números, tá? Onde o primeiro elemento do par é o valor x, o valor da abscissa, e o segundo elemento do par tem que ser o valor y, o valor da ordenada.
Então, como eu estou atribuindo uma ordem obrigatória para esse par, eu chamo para esse par de par ordenado, que tem uma ordem obrigatória. O primeiro tem que ser o valor x e o segundo y. Então, cada ponto do gráfico, ele pode ser representado por essa coisa que a gente chama de par ordenado. Então, vou colocar aqui em cima, ó. Então, quem seria o nosso ponto A aqui, ó? Nosso ponto A seria 0 e 1. 0, que era o valor de x, e 1, que era o valor de y correspondente dele, ó. Então, quem seria o nosso ponto B, ó? Seria o ponto 2, que é o valor de x, e 3, que é o correspondente y dele. E assim sucessivamente. Sempre o primeiro elemento do par é o valor x e o segundo y, olha. Então, o nosso ponto C seria 4 e 5. O nosso ponto D seria 6 e 7. E o nosso ponto E seria 8 e 9. Então tá aí, olha, acabamos de montar o gráfico dessa nossa função. A nossa função era bem simples, né? Um domínio pequeno, uma lei de definição simples. Então o nosso gráfico ficou bem simples também. Tá? Isso que é um gráfico. A gente acabou de representar, olha, a relação do primeiro conjunto com o segundo através de um diagrama. Só que olha lá, além de gráfico, eu também posso representar por tabela. Eu vou apagar aqui o lado direito para lhe mostrar como é que ficaria numa tabela. É até mais simples, só um momento. Uma outra maneira de você representar a relação entre os valores de uma função é através de uma tabela. É até mais simples que o gráfico, olha. Então chega aqui nesse lado do quadro para a gente ver aqui, olha. Então fiz aqui uma tabela, tá? Então qual é o lance da representação de funções através de tabelas, olha? Você vai ter uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, na coluna da esquerda, eu vou colocar os valores da variável x, tá legal? E na segunda coluna, eu vou colocar os valores da variável y, tá? Então, primeira coluna, valores do domínio, segunda coluna, valores da imagem. Lembrando que quem manda na nossa tabela, olha, é a lei de definição da função, né? A gente está pegando a mesma aqui, olha, y igual a x mais 1, tá legal? Então, vamos lá, olha. Quando o x é 0... né? Aí eu jogo aqui na lei de definição, como nós fizemos ainda agora, olha, o valor x é 0 mais 1, que é um valor constante da função, deu 1. Né? Então, de novo, olha, quando o x é 0, o y vale 1. Então eu posso representar essa conexão entre esses dois valores através do gráfico, mas também posso representar através de uma tabela. Tá? E fica bem ligado nisso, gente, porque às vezes vem questão no Enem que você nem precisa saber função de fato. Você só tem que saber fazer a leitura do gráfico ou a leitura da tabela. É muito comum cair no Enem questões em que só a interpretação do gráfico e da tabela tu já mata a questão. E é bem simples, né? Vamos continuando aqui, olha. Então, de novo, vou fazer de cabeça aqui que a conta é fácil para a gente ganhar tempo, tá? Então, quando o x é 2, ó, pego esse valor, jogo na conta, processo esse valor e chego em 3. Então é muito importante que você tenha essa noção na cabeça, tá? Que é sempre isso que você vai estar fazendo numa função. Pegando um valor, processando ele numa conta, transformando ele em outro valor, beleza? Então, ó, terceira linha aqui da tabela, ó. Vou já pegar aqui o elemento 4. Então, o correspondente de 4 era 5, né? O correspondente de 6 era 7, e o correspondente de 8, pego 8, jogo na lei de definição, processo esse valor e vou chegar no valor 9. Beleza? Então tá aqui, olha, duas maneiras de representar a conexão entre os valores da função. Eu posso representar pelo gráfico, mas também posso representar pela tabela. Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora, gente? Como o valor y depende do valor de x, né? O y é a nossa variável dependente e o x é a nossa variável independente. Tá? Então, como o y depende do valor de x, eu vou chamar o y agora não mais de y, vou chamar ele de f de x. Tá legal? Porque o y depende do x, é uma função de x. Né? Agora o y, ó, ele não é mais y. A gente vai chamar ele de f de x agora.
conta continua a mesma, x mais 1. Tá? Só que olha o que acontece, gente. Quando é que y é 1? Quando o x é 0. Né? Então eu posso dizer o quê? Olha, que quando o x é 0, o y é 1. Matematicamente eu escrevo assim, olha, o f de 0 é 1. Tá? A imagem de 0 é 1. Como é que a função atinge o valor 3, gente? Olha, quando o x é 2, né? Então eu posso dizer que 3 é a imagem de 2. Ó. Então eu posso escrever matematicamente assim, olha, o f de 2 é 3. Quando é que o y atinge o valor 5, gente? Quando o x é 4. Então eu posso dizer que a imagem de 4 é 5. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Olha, o f de 4 é 5. Quando é que o y atinge o valor 7, gente? Olha, quando o x é 6. Então eu posso dizer que a imagem de 6 é 7. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Olha, o f de 6 é igual a 7. Beleza? Então essa linguagem matemática aqui é interessante que a gente domine para quando aparecer numa questão ou em alguma resolução a gente não fique perdido, beleza? Então eu acho que é isso, gente. Nossa primeira aula foi isso, tá? É uma introdução ao estudo da função, o conceito de função e esses pequenos detalhes iniciais aí para quando a gente for entrar em funções mais elaboradas de fato, a gente esteja dominando isso daí, tá legal? Então no nosso próximo vídeo a gente inicia a função do primeiro grau, também chamada de função afim. Você vai ver que existem vários tipos de função, olha, função do primeiro grau, segundo grau, também chamada de quadrática, função exponencial, logarítmica, funções trigonométricas, que é quando eu uso seno, cosseno e tangente na função, que tem caído muito no Enem, inclusive, as funções trigonométricas, tá? Inclusive, ano passado, a questão mais difícil foi de função tangente. Enfim, o que muda, gente, de um tipo de função para outro? Apenas a lei de definição da função. Percebe que a nossa lei de definição aqui era f de x igual a x mais 1, né? Então, o que vai mudar para outro tipo de função? Apenas o tipo de conta que a gente vai fazer, o formato da lei de definição. Então, se eu colocar um quadrado aqui no x, já é outro tipo de função. Se eu colocar o x como expoente, já é um outro tipo de função, exponencial. Se eu colocar o x dentro de um logaritmo, aí eu já vou para a função logarítmica, etc, etc, tá? Então a gente vai ver ao longo dos nossos vídeos, olha, que o que muda de uma função para outra é apenas a lei de definição, o formato da lei de definição, tá? Então no próximo vídeo a gente já começa a ver o primeiro tipo de função, que é a função do primeiro grau.